Oi, meus amores, aqui hoje de uma forma totalmente diferente para trazer para vocês aquela história. O que eu tenho pedido muito a vocês, gente, por favor, me manda uma história, me manda superação, me manda o que aconteceu na sua vida. E eu recebi isso aqui da minha querida Márcia e eu não vou enrolar. Eu já vou logo começar a ler para vocês e vocês entender sobre o que eu queria falar, tá? Sobre o que eu tava falando com vocês. Vamos lá? Então, Cris, vamos lá. A minha história. Meu nome é Márcia Araújo e há alguns anos resido em Portugal. Tenho 3 filhos, sou casada, mas não com o pai deles. Sou formada em estética numa faculdade do Recife. Minha maior história de transformação e superação de vida teve início há 2 anos e meio, quando a minha deusa, chamada mãe, que sempre foi e ainda é a minha melhor amiga, hoje, mesmo sem entender muito, continua sendo. Teve aqui em Portugal um AVC, exatamente no auge da pandemia. Eu estava me preparando para abrir um espaço de estética e tive a minha vida totalmente transformada nesse momento, em que esse fatídico dia mudou nossas vidas. Minha mãe, a mulher mais forte que alguma vez já vi e conheci, determinada, lutadora, mãe de 3 filhos, que os criou basicamente sozinha, pois sou filha de pais separados e acho que como muita gente é. Minha mãe sempre foi um exemplo de mulher. Desculpa, minha mãe foi um exemplo de uma grande mulher. E mãe, amiga, conselheira, muitas vezes não damos ouvido. Aí botou risos. Aquela que era o alicerce e a base sólida. Naquele fatídico dia do AVC, naquele fatídico dia, teve um AVC a descer as escadas da minha casa. Acidente esse que a deixaria sequelas, que nunca, em nenhum momento, achei que veria uma mulher tão forte assim. Tudo mudou ali naquele dia, que eu a encontrei caída e cheia de sangue e tão inanimada. Porém, a minha fé nunca achou que tudo acabaria ali. Tantas coisas para ainda lhe falar. Coisas essas que o dia a dia faz com que sejamos tão absorvidos e não enxergamos verdadeiros valores da vida, que é o amor. Mas eu não... mas me apeguei à espiritualidade e sempre acreditei que ela voltaria para casa. E voltou, porém jamais a mesma. E a mesma história resumida começa em deixar meus sonhos, planos, objetivos, liberdades, ela bota entre aspas, que eu achava que perderia e no fundo ganhei a liberdade. Deixei a minha vida para cuidar da minha mãe. Somos 3 filhos. Eu e minha irmã moramos aqui em Portugal e o meu irmão no Brasil. Porém, nunca veio aqui ver minha mãe. Enfim, cada cabeça sua sentença. Quem sou eu para lhe julgar? Minha irmã é empresária e disse logo não ter tempo para cuidar da minha mãe. E eu pensei com a pessoa mais importante da minha vida. Como a pessoa mais importante da minha vida pode ser colocada em segundo plano. Nunca, jamais, enquanto eu estiver viva, ela fica comigo. E eu cuidarei sim. E darei todo o amor. No início e até agora, não são dias fáceis, são cansativos, duros, repetitivos e de grande cansaço, principalmente mental. Porém, como iria simplesmente virar as costas à minha mãe e deixar num lar ou com pessoas que certamente não faria o mesmo zelo, não teria o mesmo zelo que ela um dia dedicou a mim e aos meus filhos. Ah, tá, no caso os netos. Vou te resumir que dentro destes 2 anos e meio em casa a cuidar dela, no início me revoltei com os meus irmãos. Com a situação também, colocava culpa em tudo e não enxergava a verdadeira oportunidade de mudar a minha vida. Passava meus dias em casa com ela a fazer coisas inúteis, tipo celular, Netflix, olhar as redes sociais e me sentir uma condenada. Um belo dia, eu acho que a própria espiritualidade me deu uma bufetada na cara e disse: acorda, mulher, tu não és vítima de nada, estás onde tens que estar e dentro disso podes ainda ajudar outras pessoas. Então comecei a montar um grupo de amigas para fazer encontros
uma vez no mês na minha casa e falarmos cada uma das suas dificuldades, seus medos, seus processos que precisamos enfrentar diariamente. Também me matriculei online numa universidade no Brasil de terapia integrativa do feminino. Fiz curso de Reiki, cura xamânica estelar, cura quântica estelar presencial em Lisboa, constelação familiar sistêmica, PNL. Estou concluindo um de tarô básico, pois amo as cartas também. Acho uma forma de autoconhecimento imenso. Então, minha história de superação é quando eu saí da minha condição de vítima e de olhar minha mãe como coitadinha e culpar o mundo por isso e ficar prostrada aceitando tudo pacificamente. Eu fui murchando e vivendo infeliz. Porém, quando eu vi que tinha oportunidade de colocar isso a meu favor, pois não tinha horários de trabalho fixo, estava em casa com tempo livre e tinha o mais importante, muito amor para passar às pessoas. Então, Cris, tudo isso que houve com a minha mãe me libertou de verdadeira prisão e que é a vida no automático, no sistema, que tens que viver para comprar, pagar, ter coisas e viver para agradar os outros. Minha história de dor trouxe para mim a maior lição, que a prisão é na mente e não fora. Hoje estudo ainda bastante. Mesmo em casa me sinto útil. Sabe por quê? Eu me propus a ser útil. E mesmo cuidando dela, sigo meus sonhos, propósito, objetivo. E sei que posso ajudar muitas pessoas com uma palavra de força e de superação. Muitas amigas minhas me questionam assim: Márcia, como você consegue dar conta de tantas coisas? E eu digo: o amor tudo supera. É verdadeiramente você só sabe quando ama alguém e quando fisicamente esse alguém já não tem mais utilidade nenhuma, mas mesmo assim você o quer ali, bem pertinho. Quero agradecer essa oportunidade de lhe contar isso e mesmo assim é muito resumido por tudo que já passei e pelo que tive que superar nesta trajetória tão turbulenta. Mas neste momento de dor e sofrimento que encontrei o meu propósito de vida, quero deixar aqui apenas mais uma mensagem. Todo sofrimento, ele traz a oportunidade e toda dor vem para lhe mostrar que é capaz de transpor e sair dela com uma força que nem você conhecia. Que literalmente não temos que ver situações difíceis como sentença para o sofrimento e que quando olhas para dentro de ti, enxergas muito melhor do que olhar para fora. E aqui ela vem. Você é muito iluminada por trazer essa oportunidade e quando eu assisti o vídeo e você falou para quem quisesse contar, eu vi uma oportunidade de trazer para outras pessoas que passam por isso com pais ou filhos ou entes queridos, a oportunidade de se reinventar e não se sentir um falhado ou achar que a vida perdeu sentido. Hoje sim, minha vida tem um verdadeiro sentido e foi lá atrás que teve início, porém eu não enxergava assim. Hoje sou uma nova pessoa e mesmo cuidando dela, faço planos para o futuro. Tento passar positividade a quem está perto de mim e sei que ainda vou ajudar muita gente a superar barreiras. Assim, e ainda escrever... Ah, sim, ela botou. E ainda escrever essa história. Quem sabe um dia vou editar. Muita luz, meu amor, na sua vida. És abençoada e tens um trabalho magnífico. E o sorriso nem se fala. E aqui no final ela mandou a foto da mãezinha dela e dela que eu vou colocar aqui pra vocês. Então, assim, eu só quero mostrar pra vocês, eu não sei se vai dar pra vocês ouvirem bem o áudio que eu mandei pra ela. Vou mostrar só o primeiro, tá? Bom dia, maravilhosa mulher, que coisa mais linda. Ai, Deus, obrigado, universo, gratidão, é sobre isso. É sobre isso, Márcia, que eu quero falar, você me fez chorar. Porque eu tenho uma história um pouco parecida com a sua, mas de muita dor e também de muita transformação e de muita luta referente à minha mãe. E isso que você faz pela sua mãe
Nossa, é o que eu fiz pela minha, sabe? Que infelizmente não tá mais aqui. Nossa, você pode ter certeza que quando eu for gravar essa sua história, eu tô pensando em gravar já hoje. Eu tenho certeza que eu vou me emocionar novamente. Nossa, que coisa linda. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe a sua mãe. E fica tranquila. Que o que é. E aqui eu digo pra ela, eu continuei mandando áudios, e aqui eu digo pra ela que o que é dela tá muito bem guardado, sabe? Quando a gente fala em justiça kármica, é sobre isso. Eu passei por isso com a minha mãe, com câncer no hospital. Eu não tive em quem botar a culpa, porque eu sou filha única. Então era eu, e era trabalho, inca, trabalho. Foram meses de muita dor, de muito sofrimento, porque minha mãe era o meu alicerce, minha mãe era a minha base, minha mãe era a minha vida. E né? Ainda é, porque eles vão para um outro plano, mas quem acredita, eu tenho certeza que ela continua aqui a me proteger. E isso aqui, gente, essa história que quando eu pedi pra vocês, quando eu falei, olha, me conta uma história que vocês viraram a mesa, isso é incrível. Márcia, você é uma mulher incrível, você é uma mulher forte. Eu me espelho em mulheres como você. Sabe, é esse exemplo que eu quero pra minha vida. É esse exemplo que eu quero ser pra muitas pessoas. É esse exemplo que eu quero que vocês que estão aqui nesse canal recebam na vida de vocês. Olha o que essa mulher fez de um momento de dor, de achar que não tinha mais nada, que não tinha mais saída. Foi quando a espiritualidade veio, como ela disse, deu 2 tapas na cara dela. E como é que é? Vocês veem que é uma mulher inteligente, que se expressa muito bem, que fala muito bem. Eu senti aqui uma coisa meio portuguesada, né? Um és, um fazes, enfim. Mas como ela já mora há muitos anos em Portugal, a gente entende. Mas uma mulher inteligente, alguém que viu ali da adversidade, do limão, ela fez a limonada. Ah, Cristiane, mas a Márcia teve a oportunidade de estudar. A Márcia tem dinheiro, eu não sei dizer pra vocês se a Márcia teve a oportunidade de estudar, se a Márcia tem dinheiro, se a Márcia fez... Enfim, se ela pagou ou não pagou. Mas ela buscou fazer algo pra melhorar, pra mudar, pra sair daquela estagnação, de não fazer nada, de só se achar a vítima, de ter raiva dos irmãos. O que dela tá muito bem guardado. O que Deus está providenciando, o que a espiritualidade está providenciando para a vida dessa mulher é incrível. Por cuidar dessa mãe, por amar essa mãe, por se dedicar a essa mãe. E agora se dedicar a outras pessoas, a ajudar outras pessoas. Que foi exatamente assim que foi o meu início. É exatamente isso que eu quero trazer para vocês. Então, gente, eu não quero me estender aqui, eu só quero... Márcia, meu amor, muito, muito, muito obrigada por essa sua história. Muito obrigada por abrir esse portal, que eu sei que vai ser grande, que eu vou receber muitas outras histórias, mas eu não tinha maneira melhor de começar esse nosso quadro aqui, tá? De história de vitória, de história de superação. Uma história de superação, de virada de mesa. Muito obrigada, tá? Deus abençoe a sua mãe. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que a sua mãezinha, que ela esteja do teu lado até o tempo que o Pai do céu determinar, tá bom? O tempo que Ele determinar, ela vai estar aí com você, porque ela sente o seu amor, ela sente o seu carinho, e ela se entende, ela entende, por mais que ela não possa se expressar, mas ela consegue perceber. E com certeza, como eu te falei aqui naquele áudio, igualmente ela ama os outros 2 filhos, assim como ela ama você. Da mesma maneira, independente de qualquer coisa. É isso, gente, tá? Era sobre isso. Era isso que eu queria trazer pra gente. Era isso que eu queria trazer pra esse canal. Era esse o diferencial. Um beijo no coração de vocês. Muito obrigada. E com certeza, não esquece, aqui no Estrela Lazuli, vocês jamais estarão sozinhos. Márcia, gratidão, gratidão. Deus abençoe. Fica com Deus.